Muito boa tarde, amigos. Eu estou saudando vocês com boa tarde porque eu estou fazendo esse vídeo à tarde. Peço desculpas se sair algum barulho, alguma coisa mais nesta gravação, porque nós não temos estúdio e o local pode penetrar algum barulho, alguma conversa da parte externa. Mas eu tenho aqui a palavra de Deus na minha mão. Ontem nós tivemos batismo nas águas na igreja onde eu sirvo ao Senhor. E nós tivemos, além do batismo, tivemos também a Santa Ceia do Senhor. Com tudo isto, o Senhor, Espírito Santo de Deus, me deu uma mensagem, uma palavra que eu fui usado por Deus para transmitir alguma delas para as pessoas, apesar que o tempo foi bastante insuficiente para falar sobre isso. Eu havia prometido para os irmãos e para todos vocês vão servir também, para que vocês entendam melhor. Eu vou falar mais um pouco aqui neste vídeo. Espero na presença de Deus. Vamos fazer uma oração para Deus dar bênção, para que o Espírito Santo de Deus possa falar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, dai-me entendimento da Tua palavra, Pai eterno, para que eu possa pregar aqui o que está escrito, para que eu possa levar o conhecimento da verdade a esse povo. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero ler um texto sagrado absolutamente muito bom, que está no livro de Êxodo, capítulo de número 12, e versículos de número 7, que a palavra de Deus fala que o Senhor ordenou que fosse feito a Páscoa para a saída do povo de Israel do Egito. E a Páscoa foi anunciada após o anúncio que o Senhor Deus Todo-Poderoso anunciou para Moisés, para que ele falasse para o rei do Egito, que ele ia dar agora a 10ª praga, que é a última praga que foi dada no Egito. O Senhor teve que fazer isso com o faraó chamado Ramsés, porque ele era um homem duro de coração e não era de forma alguma temente a Deus. Ele não tinha nenhum temor de Deus e o coração dele era endurecido. Por isso a palavra de Deus fala que ele, por todas as outras pragas que danificou muito o Egito e o seu povo, mesmo assim Faraó não aceitava liberar o povo de Israel para o libertador do povo de Israel, que era Moisés. Apesar de Moisés ter sido um irmão de criação de Ramsés, mas Ramsés não reconhecia ninguém a mais que pudesse dar alguma opinião para ele, que seja irmão de criação, irmão qualquer ou qualquer pessoa. Ramsés era um homem duro de coração e ele não fazia vontade de ninguém, ele achava endeusado. E então o Senhor mandou anunciar para Ramsés a praga que ele ia lançar para o Egito. Ia ser morto todos os primogênitos do Egito, que na verdade ia acontecer isso. E a palavra de Deus diz que Moisés então anunciou, e ele mandou anunciar para os irmãos, o povo do Israel que estava no Egito, que pudesse pegar o que eles pudessem do povo do Egito, pedindo, não roubando, mas pedindo para os egípcios ouro, prata, pedras preciosas que tivesse para levar como se fosse um valor. E esses valores servissem para eles nas suas caminhadas, porque longa seria a caminhada. Então foi anunciado para Faraó, mas apesar de tudo, Faraó não deu dando muito ouvido. O Senhor então mandou
o povo de Israel preparar a Páscoa e mandou matar um cordeiro, um cabrito, todas as famílias. Cada família ia ter um cordeiro com carne assada e o sangue espargido, e o sangue que saísse ali do carneiro era passado nos umbrais da porta, porque o Senhor ia enviar o anjo da morte para matar os primogênitos do Egito, e para que o anjo da morte não matasse nenhum israelita, mas para que desse a libertação a eles de vida. E então eles fizeram isso, mataram o carneiro, cada família, e ali eles passaram no umbral da porta o sangue do cordeiro. Quando passou o anjo da morte ali, não foi morto nenhum dos filhos de Israel que se encontrava no Egito. Então, valeu a palavra da Páscoa. A Páscoa foi lançada porque fazia parte, então, de um benefício para a libertação do povo de Israel no Egito. Mas nós encontramos aqui na palavra de Deus também, no livro do Marcos, o livro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista Marcos, que antes de Jesus ser preso e ser condenado à morte, que ele ia passar pela morte da cruz, que ele anunciou para os discípulos e os apóstolos a sua morte que ia acontecer, mas antes ele queria tomar a ceia, ou seja, a Páscoa com os filhos de Deus que estava com ele, que eram os apóstolos e discípulos. Ele mandou que os discípulos fossem até uma casa de um senhor, seguindo ele, um homem que estava levando um cântaro, e ele estava entrando num local mobiliado, que é um cenáculo, e disse que quando ele entrasse, que é para os discípulos falar com aquele homem, que ele ia ceder ali para o Senhor Jesus, fazer a Páscoa junto com os apóstolos e discípulos. E aconteceu um fato que eles foram lá e prepararam nesse local mobiliado, e o Senhor, então, já prepararam a Páscoa, e diz a Bíblia Sagrada que enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu e deu a eles. Disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E em semelhança, tomou o cálice, dando também graça aos discípulos. Todos comeram e beberam do cálice que estava ali oferecido pelo Senhor da nova e eterna aliança. Por que estava acontecendo isso? Porque igualzinho lá no Egito, na véspera da saída da libertação dos egípcios, do Israel do Egito, aconteceu também aqui no Novo Testamento, que o Senhor anunciou a libertação através do seu sangue, porque através do sangue de Jesus nós temos a nossa libertação. A Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. E a palavra de Deus então fala que Jesus serviu ali a ceia, ou seja, a Páscoa. E logo em seguida, para frente, mais um pouco para frente, Jesus entrou para o Getsemane para orar. E logo em seguida, lá mesmo no Getsemane, Jesus foi preso, entregue pelo Judas, o traidor. Com isso aconteceu que Jesus fora preso e foi levado para o tribunal. E Jesus Cristo carregava a cruz até o Calvário para morrer em nosso lugar, como Cordeiro de Deus, ele mesmo sendo o próprio Cordeiro de Deus, que foi dado para nós para perdão de nossos pecados. Então dá para conferir, entender que o povo de Israel fora libertado através de Moisés e nós fomos libertados através de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que todo agora que crê em Jesus e aceitar como Salvador é salvo.
e terá oportunidade de participar da Páscoa, ou seja, participar da Santa Ceia. Assim que ele batiza nas águas, terá essa oportunidade de ter Jesus no coração e ter participação do seu sangue, que purifica o homem e a mulher de todos os pecados. Por isso, nós devemos dar graças a Deus por esta grande oportunidade que Deus nos dá. Não devemos estar fora disso, mas guardar a palavra de Deus e fazer a vontade de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde em nome de Jesus, que essa palavra possa dar força para vocês vencerem em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, Deus te guarde, até o próximo vídeo.